É convidado à opinião pública desta tarde o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Muito boa tarde, Tiago. Começamos por esta aprovação. É um bom sinal? Eu acho que é um sinal positivo ter sido levantado o problema da corrupção em Portugal. Nós temos um problema grave, um problema, segundo os relatórios, que se tem vindo a agravar cada vez mais e a deteriorar mais a situação. Temos normas que tornam totalmente impossível apanhar um corrupto em Portugal. As normas são feitas exatamente para não ser possível apanhar as pessoas em situação de corrupção e não se conseguir provar em tribunal. Estes casos todos estão em tribunal, não vão dar nada, porque a norma, mesmo que eles fossem filmados com o ato de corrupção, seria difícil de conseguir provar em tribunal com as normas que temos, quanto mais com advogados competentes. Por isso não me parece que isto vá dar nada. Por outro lado, temos um Ministério Público que está organizado e que, sem culpa disso, para não conseguir investigar a corrupção, e também uma Polícia Judiciária que também não tem meios para investigar a corrupção. E que, se juntarmos a isto tribunais pouco treinados e normas que não funcionam, então isto é o paraíso dos corruptos, que aliás todos nós conhecemos casos ao longo do país todo de fortunas inexplicáveis, que continuam inexplicáveis e que apareceram de repente após o exercício de cargos políticos ou em ligação com o poder. Por isso, virem trazer a questão da corrupção à ordem do dia é muito positiva. E em relação ao partido que trouxe a questão à ordem do dia, muito criticado o PS no Parlamento esta tarde, porque alguns deputados a acusarem o PS de má consciência. É assim, eu acho que pode-se acusar de má consciência. Eu acho que os últimos 6 anos houve uma corrupção terrível e que piorou imenso e que realmente devia ter sido feita alguma coisa, mas agora temos outra pessoa à frente do Partido Socialista que, pelos vistos, está a tentar fazer alguma coisa relativamente a esta questão. Se me quer dizer se eu acho que isto está bem preparado, eu não tive acesso aos projetos, mas tenho aqui a informação de como é que isto mais ou menos foi estruturado, parece-me estar mal estruturado. Mas, de qualquer maneira, pode ser aperfeiçoado na especialidade. Só o facto de trazerem esta questão, acho que é louvável. Agora, realmente, é um bocado curioso, também não posso deixar de dizer que um partido que está no poder nunca permitiu que nada contra a corrupção fosse aprovado e agora, como está na oposição, tem imensa energia para fazer propostas neste sentido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é positivo e acho que é outra pessoa que está à frente do Partido Socialista. Agora, as medidas, um conjunto enorme de medidas, em vez de normas claras e transparentes sobre o que é corrupção. E isto não é difícil de fazer, é copiar o que existe, por exemplo, nos 5 países menos corruptos do mundo. São normas que são muito transparentes, são normas que, ao contrário do que aqui está previsto, não se aplicam à população toda portuguesa, aplicam só detentores de cargos políticos. Por isso são muito mais focadas naqueles que têm o risco de praticar a corrupção. E permite, por isso, um enfoque muito mais fácil da Polícia Judiciária, do Ministério Público, dos tribunais e dos órgãos de fiscalização. Acho que há uma medida, no entanto, positiva, que é esta aqui dos cargos públicos, a obrigatoriedade de passar um período de 3 anos após ter um cargo público, de se passar para uma empresa privada na mesma área. Não sei se teria que ser 3 anos ou teria que ser mais. Mas, de qualquer maneira, todos nós sabemos que muita gente sai dos cargos públicos, políticos, e depois vai para a frente de grandes empresas e alguns deles criam grandes fortunas. Quer dizer, tudo coisas que são inexplicáveis e que são inaceitáveis em sociedades civilizadas, exceto deste país, onde se pode bater sempre no contribuinte, mas tratamos maravilhosamente bem os corruptos. Por isso, acho que é uma medida que seria positiva. Acho que a falta aqui é realmente... Eu espero que isto não seja, mais uma vez, o que tem sido feito, que eles, cada vez que alteram as normas de corrupção, tornam-nas mais incompreensíveis e mais impossíveis de aplicar pelos tribunais e pela investigação. Espero que isto não seja, mais uma vez, neste sentido, e parece-me que tanta norma, com tanta coisa diferente, sem sequer... É que é traduzirem, caramba, pagam um tradutor 250 euros... E traduzem o que está, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Holanda, na Grã-Bretanha, e pronto, está feito. Mas também não é possível limitarem-se a traduzir uma cultura anticorrupção. Não. Que é o que vigora nesses países. Nós não temos cultura anticorrupção. Mas traduziam a parte boa, que é uma norma muito focada nas pessoas que realmente a podem praticar e obrigações de transparência dessas pessoas e de informação, obrigações de transparência, por exemplo, relativamente ao acesso que nós temos como cidadãos à informação,
e, por outro lado, uma forma também clara de dar poderes ao Ministério Público, à Polícia Judiciária e aos tribunais para fazerem investigação nessas áreas. E isso aí é universal, com as necessárias adaptações. Antes de avançarmos para os telespectadores, queria só um comentário ao facto das privatizações. Eu não percebi se a questão das privatizações não é de todo controlada em sede de comissão, se só não pode ser controlada e vai cair ligada a esta comissão que acompanha o programa de financiamento a Portugal. A questão das privatizações convém ser bastante acompanhada. Acho que deve ser muito acompanhada. Acho que deve ser muito acompanhada e acho que os contratos e a transparência dos contratos deve ser fundamental. A minha opinião é, no entanto, e tenho experiência negocial como advogado, que se pusermos uma comissão, as negociações são sempre uma coisa secreta para terem resultado. E para conseguirmos até exigir mais de uns que de outros, etc, etc. Se essa negociação deixar de ser secreta e for parar a uma comissão de acompanhamento, não há privatização que funcione e saímos todos prejudicados no preço e nas condições. Acho que a fiscalização deve ser sucessiva, devem ser apresentados todos os contratos, mas a nós portugueses também, não é ficar lá no círculo dos políticos. Todos nós temos o direito de saber o que é que foi feito com a venda das nossas empresas, que as empresas públicas são nossas, não são dos políticos, são todos os portugueses. Agora, ao mesmo tempo que está a ser negociada, poderem acompanhar a negociação, eu acho que isso é nenhuma regra negocial estratégica alguma vez seria possível, não é? Esse era o princípio do fim. Sim, perderíamos mais do que se ganharia. Mas, Tiago, de certa forma, algumas destas intervenções compreende-se a revolta das pessoas perante alguns sinais principalmente de situações que não são clarificadas. Porque há aqui uma série de acusações feitas, de manchas, de sombras em casos que não ficam resolvidos. Porque às vezes até podemos estar a falar de pessoas que estão completamente inocentes, mas isto também não lhes serve. Este tipo de combate à corrupção que nós temos também não serve às pessoas que são acusadas, não é? Nós não temos o combate à corrupção, temos normas para o branqueamento, que é uma coisa diferente. Temos normas que permitem aos corruptos, após um julgamento triturante, custa aliás imenso dinheiro aos contribuintes, saem todos praticamente ilibados. Há imensos casos de corrupção. Eu, por exemplo, acho que as parcerias... Mas não ilibados, desculpe estar a interromper, não ilibados o suficiente para que as pessoas não possam nunca mais mas para os corruptos, tocar no nome deles. É mau para quem é inocente, mas é ótimo para os corruptos, porque acabam por sair inocentes. Há casos que eu acho terríveis, as parcerias público-privadas são de certeza casos de polícia, e o BPN. São dois casos paradigmáticos em Portugal. O BPN não sei quanto é que nos vai custar, já ouvi falar por pessoas, ex-ministros das Finanças, etc., em 8.500 milhões de euros. Isso significa que são os cortes no 13º e 14º mês das pessoas durante os próximos 4 anos e meio. O caso das parcerias público-privadas, que são 70 bilhões, então, se a parte de corrupção aí, que deverá ser considerável, provavelmente, não sei quantos anos seriam dos 13º e 14º mês. Quando nós pensamos que, a partir do próximo ano, se comprarmos uma salada feita, ou se formos comprar um frango semi-cozido, vamos pagar 23% de IVA num bem elementar de alimentação ou numa papa para bebê, e que pagamos isso em grande causa por causa da corrupção, porque há um estudo sobre o impacto da corrupção no desenvolvimento dos países e que diz que se Portugal não tivesse o nível de corrupção que tem, teria o nível de desenvolvimento da Dinamarca. Isto são estudos feitos pela OCDE, não são estudos feitos pelo PSD, nem pelo PSD, nem por partido nenhum. Nós pensamos nisto. E o que eu sinto também é que para o ano, por exemplo, não vou poder deduzir nada nem com a educação, nem com a saúde dos meus filhos, porque alguns abusadores que tiveram à frente deste país, e sem responsabilidade nenhuma, ou então com uma visão de defesa do grupo política e não de um país com sentido nenhum de Estado, vão obrigar-nos a passar 10 ou 15 anos terríveis de empobrecimento e de miséria, e muitas das coisas eu acho que têm origem na corrupção, e que a sociedade civil, por mais que faça, e vou dar um exemplo, não estou a dizer que há corrupção aí, mas que realmente é muito estranho, dali se conta aqui
que nos fecharam aquela parte toda junto ao Tejo, que mandaram fechar a Doca Pesca, que tinha indústrias lá estabelecidas, para fazerem, para porem ali contentores e taparem a vista do Tejo numa cidade turística, e que se juntaram uma data de cidadãos para reagir contra aquilo e não conseguiram fazer nada. Alguns deles notáveis. Por isso isto dá a ideia de que nós, como sociedade civil, como isto está, não temos hipótese nenhuma de lutar contra isto. É uma sensação terrível de impotência. Pois, aqui um telespectador também dizia isso. Até que ponto é que os cidadãos não devem agir mais, denunciar mais, envolverem-se mais? Se as leis não o permitirem, também se calhar fica um bocadinho como todos no meio da ponte, se me é permitida a expressão. Eu acho que é assim, isto é dos casos que mais me chocou, porque pessoas tão importantes que denunciaram esta situação não conseguiram... Tiveram visibilidade? Com a visibilidade toda do mundo não conseguiram nada. Quer dizer, isto é impressionante. Por isso, quando nós vimos isto e depois vimos, e alguém que perceba um bocadinho de direito e lê a norma relativa à corrupção, diz, está tudo dito. Alguém que faz esta norma é só para lavar a imagem da situação. Aqui o primeiro telespectador que nos contactou, aqui a falar da inversão do ânus da prova. Se alguém que ocupa um cargo público, que obviamente, porque nós muitas vezes falamos aqui, as pessoas queixam-se porque os políticos ganham muito bem, os políticos têm uma ótima vida. Verdade seja dita que ninguém enriquece propriamente num cargo público. Os ordenados não são assim tão aliciantes. Os ordenados, quanto muito, empobrecem, não é? Quanto muito empobrecem. Portanto, acha que fazia algum sentido neste caso? Só os cargos públicos. E cargos públicos que permitam, como nos países nórdicos, como em outros países, Estados Unidos, etc., que permitam um enriquecimento. E é uma coisa que é muito fácil de ver. Ao contrário do que se diz, os salários dos políticos são muito baixos, não é? Por isso as pessoas normalmente estavam no setor privado, embora a maior parte delas não aceite ir para o setor público, mas muitos que vão para o setor público que vão ganhar muitíssimo menos. Por isso, quando saem de lá ricos, há qualquer coisa de muito estranho, a não ser que já fossem antes, mas isso é verificável com o nosso sistema fiscal, que é muito eficaz. Pessoas que têm fortuna e que simplesmente têm sentido de Estado e mas querem nós servir o país. Vimos pessoas em Portugal, e às centenas e por todo o lado, no país, nas autarquias, no governo, etc., que depois vêm a dizer que já eram ricos há muito tempo e toda a gente sabe historicamente que eles não tinham de cair mortos. Por isso, nesse caso, uma inversão do ónus da prova relativamente a como fazem nos países nórdicos um conjunto de determinados cargos públicos que se consideram de risco, acho que faz todo o sentido. Generalizar isto a todos os portugueses é, mais uma vez, pôr 10 milhões como objeto de investigação, que é o mesmo dizer que não existe norma. Por isso, se for feita limitadamente, eu acho que faz sentido. Se for feita como normalmente nós fazemos em Portugal, então com o princípio da igualdade tem que se aplicar a todos. Isso é a melhor maneira de dizer que não se vai aplicar a ninguém. Voltamos aqui ao estúdio para o remate aqui do Opinião Pública. Tiago, aqui há algumas pessoas, mais uma vez, a dizerem a lembrarem pessoas que foram importantes e que são importantes no combate à corrupção, as ideias de João Cravinho, a Procuradora Maria José Morgado, que está, já não sei quantas vezes apareceu, a dar dicas sobre a melhor forma de combate à corrupção e dos entraves que encontra. Estas pessoas têm que ser a espinha dorsal de um combate sério à corrupção em Portugal, ou não? Tem. Agora, um combate sério precisa de leis claras, facílimo de fazer, não é nada complexo. Mas não podem ser leis sem envolver estas pessoas que trabalham nas leis, não é? Não, mas podem ser leis que têm uma base de países com eficácia e que são adaptadas ao caso português. Que é para nós não transformarmos aquilo em leis outra vez opacas e tudo isso. E depois temos que permitir transparência no Ministério Público em termos de funcionamento e de eficácia, dar-lhes poder para investigarem na Polícia Judiciária, na Procuradoria, por forma a que as coisas funcionem. Toda esta parte da justiça e da investigação está organizada em certas coisas para não funcionar. Contra muitos procuradores, delegados do Ministério Público, etc., que querem realmente investigar, mas que se o processo de corrupção estão a tratar o processo de corrupção. Se a corrupção está ligada a não sei que parte, retiram-lhes o processo, já não tem competência, passa para outro. Depois outro pode afocar o processo. Enfim, isto está feito tudo para não ser possível condenar ninguém. Então nem sequer vale a pena avançarem para esta discussão na especialidade se não vão criar nada de firme e de eficaz. Eu presumo que... isso não. Mas quer dizer, não basta, o país não tem tempo para andar aqui a discutir projetos de lei e iniciativas. Isso tem sido os nossos últimos 15 ou 20 anos nesta matéria, que é, nós discutimos as coisas para dar ilusão aos portugueses de que queremos combater a corrupção quando não queremos fazer nada. E tem sido isso que tem acontecido. Tiago, uma última questão. É fácil denunciar? Em Portugal, é fácil denunciar.
é muito difícil que aconteça alguma coisa. E não esquecer o caso de Melancia, que o arrependido foi condenado e que aquele que recebeu o dinheiro foi declarado inocente. A partir daí está tudo dito.